Sejam bem-vindos ao Território Digital, eu sou o Ed e esse é o vídeo 3 da construção da nossa mesa de aquário super poderosa caseira, como diria o Leandro lá do Letra J. Depois de muito trabalho, depois de muita gambiarra, como vocês viram no último vídeo, a gente chegou nos finalmente, eu dei mais alguns retoques e agora o que eu preciso fazer? Tá aqui alguns acabamentos que eu fiz e como esse material aqui ele ficou um bom tempo, entre aspas, exposto, né? Não ficou pegando chuva, não ficou molhando no tempo, mas ele ficou exposto, ele foi colocado de um lado para o outro, então ele está com pequenas oxidações, ó. Em alguns pontos a gente vê pequenas oxidações e também sujeira. Eu preciso limpar todo esse material, então tirar tanto a sujeira quanto o grosso, pelo menos, dessa oxidação. Como que eu vou fazer isso? Eu não faço a menor ideia, não sei se eu vou usar só uma lixa ou se eu vou usar escova de aço, mas no final das contas eu vou ter que ou colocar um convertedor de ferrugem, porque eu vou pintar isso de preto e depois vai rolar um verniz por cima, ou pelo menos eu vou ter que limpar bem e passar um wash prime para daí pintar. E tudo isso vocês vão ver ainda nesse episódio, embora não sejam coisas que eu vou fazer no mesmo dia. Talvez alguém diga, mas Ed, para que tu vai pintar se ao redor dela vai ter madeira, vai ter o, né, enfim, por que todo esse cuidado, por que tu só não limpa e joga uma tinta por cima? Gente, eu não sou pintor profissional, eu não sou profissional em absolutamente nada do que eu estou fazendo aqui. E esse tipo de trabalho, para mim, serve como teste, serve como treinamento. Então, o momento de usar uma pistola de ar do jeito errado e a tinta escorrer, é agora. O momento de usar a pistola errado e criar bolha, ou sei lá o que pode acontecer, é agora. Então, o momento de fazer testes, de entender como que funciona o material, a viscosidade do wash prime, da tinta, do verniz, os processos entre meios, se eu vou ter que pintar e passar uma lixa, se eu vou ter que passar um primer normal e depois passar uma lixa, esse tipo de coisa tem que ser treinado em peças como essa, que depois vai ter a madeira em volta e vai esconder praticamente tudo, vai ficar só a parte da frente do metalon à mostra. Então, para mim, não é só um trabalho a mais. Eu estou aprendendo, então para mim isso é um curso no dia a dia. Então eu vou levar a sério dentro das possibilidades para depois realmente fazer a pintura que vocês vão ver ainda nesse episódio, como eu falei para vocês. Mãos à obra. Depois de muito trabalho, tá aqui, não precisava necessariamente eu tirar toda a tinta, mas já que acabou sendo fácil, né, eu usei esse tipo de disco aqui, que é uma maravilha, o cara que inventou isso aqui merece um abraço. Só que agora, depois de tudo pronto, e eu ia fazer a preparação para pintura, eu resolvi ter uma outra ideia de jirico, que é, em vez de colocar a tábua por fora, encaixar a tábua aqui dentro. Então agora eu vou tentar soldar algumas presilhas dessas aqui para ver como é que vai ficar, para tentar fazer a tábua ficar por dentro, ao invés de ela ficar por fora. Essas presilhas são feitas de alumínio e o alumínio com aço não vai soldar, não vai fundir. Eu até fiz mais uma tentativa de soldar bem devagarzinho e deixá-las esfriarem. Uma deu certo, a outra já não deu, então eu já sei que eu vou passar raiva. E para não me incomodar com essa ideia nova que eu tive, eu resolvi fazer o seguinte, eu vou fazer furo no metalon e vou prender com rebite. E para dar uma reforçada, qualquer coisa eu coloco uma cola PU. Para fazer o processo de pintura, eu já tenho aqui peneira, o paninho para pegar pó, a balança, a solução desoleante para fazer a limpeza prévia. Eu tenho aqui o wash primer, que é para fazer o primeiro fundo. Eu vou também passar um fundo PU. Depois eu tenho a tinta. E por último, e não menos importante, uma boa camada de verniz também para ajudar a proteger. E aí fora isso, os thinners de limpeza, né, e afins. E é claro, a pistola. Como vocês viram agora há pouco, eu terminei de desbastar, né, de tirar toda a tinta velha, refiz alguns detalhes, fiz alguns cantos, algumas coisas que tinha que ser feito. E agora eu já estou de luva, né, para poder encostar aqui sem engordurar todo o metal, e a gente vai passar a solução desengraxante.
Uma vez todo limpo e passada a solução desengordurante, desengraxante, enfim, agora a gente vai fazer a catálise, a preparação do fundo fosfatizante, ou wash primer, como muita gente conhece. Para duas partes do produto, que é esse produto aqui, tem que adicionar uma parte de catalisador. Bom, na teoria, isso é 50% de catalisador. Então, se eu colocar 100 ml desse produto, eu coloco 50 do catalisador. Então tá aqui, balança zerada, o copinho tá aqui. Como eu nunca trabalhei com isso daqui, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uns 100 ml. Legal que vocês viram que a balança resolveu desligar bem na hora, né? Porque eu não sei. Enfim, vamos ver. Tá lá, 105, desconta a tara do copo. É bom que agora já ligou com ela zerada, né? Vamos tampar aqui. Eu botei a fita para não fazer cagada, não adiantou nada. Vamos tampar aqui. E agora mais. E tá aí mais 50 ml, então, de catalisador para completar. Eu tenho 150 ml no copo. É claro, não esquece de mexer isso daqui muito bem mexido. Vocês viram aí a aplicação do tal do Wash Prime. Eu não entendia muito bem qual que é a função dele, mas basicamente ele é um produto que não é à base d'água e é feito para quando você trabalha com um metal cru. Ou seja, nesse caso, como não tinha tinta nenhuma, nenhum tipo de tinta, nenhum tipo de massa, então eu aplico o Wash Prime para dar uma proteção. Na verdade, ele é chamado de fundo fosfatizante. Agora, depois do Wash Prime aplicado, eu não vou lixar nem nada, eu acredito que nem precisa. Eu vou aplicar o primer, que é nada mais do que o fundo. E eu vou usar esse produto com o catalisador, da mesma forma do Wash Prime. Ele não é um produto que seca, ele não é um produto que evapora. Então, para que ele seque, ele na realidade ele tem que curar. Então, ele tem que ser catalisado. Na verdade, é uma reação química. E agora eu vou até dar uma dica para vocês de quando você não sabe muito bem como proceder. Primeira coisa, é óbvio, esses produtos sempre têm no rótulo a indicação de como usar e quais os tipos de diluição de catálise e também a diluição para deixar ele mais fino. Tudo isso sempre vai ter aqui no rótulo, mas tem um porém. O Wash Prime, que é esse aqui, que eu já mostrei para vocês, ele vem o kit com o catalisador. Essa vai ser a tinta que eu vou usar, não tem catalisador. Esse aqui é o fundo que eu vou usar, o Primer PU cinza, e ele já vem com o catalisador. O verniz eu não vou precisar usar, mas se precisasse também está aqui, verniz, e já vem o kit com catalisador. E qual é a dica? Como eu disse, todos eles têm no rótulo como que é para ser feita a diluição de catálise e a diluição se você quiser diluir ou precisar diluir. Cada lata vem com a quantidade específica de catalisador para ela. Então, se eu quiser usar essa lata inteira, eu só pego esse catalisador inteiro e jogo aqui dentro. Se eu considerar que eu vou ter que usar essa lata inteira, eu pego esse catalisador e jogo aqui dentro. Mesma coisa aqui. Mas é claro que isso depende do caso. Você tem que ter certeza de que realmente vai usar todo o produto, porque uma vez catalisado não tem como você guardar. Não é igual a tinta convencional ou a tinta poliéster, que não precisa ser catalisada e ela seca por evaporação. Esses produtos aqui, catalisou, usou, ou jogou fora. Então, para quem está começando, para quem não tem as manhas, para quem demora, para quem tem um monte de problema no meio do caminho, que é o meu caso, mesmo que eu fosse usar a lata inteira, provavelmente eu não ia catalisar a lata inteira, porque uma vez que joga o catalisador ali e dilui, a reação química começou. Então, quanto mais você demorar, aquele produto que vai ser usado por último talvez não tenha uma qualidade mais tão boa. Se eu sei que esse aqui vai para uma lata inteira, esse vai para uma lata inteira, esse vai para uma lata inteira, vocês estão vendo que são quantidades diferentes, ó. Aqui eu tenho 300 ml, aqui eu tenho 100 ml e aqui eu tenho 150 ml. Já as latas é 600, 800 e 750. Então existe uma proporção. No caso daqui, a latinha dizia
2 para 1, não é? São duas partes dessa para uma parte dessa. Se eu coloco 100 ml desse, é o mesmo que duas partes de 50, correto? Então eu coloco 50 ml desse. Se eu coloco 10 ml mais 10 ml desse, que são duas partes de 10 ml, eu coloco 10 ml desse, 50%. Qual que é o esquema? Se a gente sabe que a lata dilui essa para essa, se eu pegar 300 ml e dividir pela quantidade total que vem na lata, por 600, tem que fazer certo a conta, né? Senão não dá certo aqui. 300 dividido por 600. Deu 0,5. Se você não sabe fazer isso aqui de cabeça, faz vezes 100, que vai dar quantos por cento você vai utilizar. E é o que eu falei, 50%. Então vamos ver. Se eu vou utilizar 200 ml de Wash Prime e eu fizer aqui mais 50%, deu os 300, bem certinho. No primeiro exemplo que eu dei, se eu utilizar 100 ml de Wash Primer mais 50%, dá os 150%. Agora vamos fazer o do catalisador. Vamos ver o que o catalisador diz pra gente no rótulo dele. Para 8 partes do produto, adicionar uma parte de catalisador e diluir em até 20%. A diluição aqui pra gente, por enquanto, não interessa. Eu estou mexendo só com a catálise. Então, quanto que é 8 partes para uma? Se eu pegar 8 partes de 10 ml, eu vou ter 80. Significa que eu vou adicionar mais uma parte de catalisador, ou seja, 10 ml de catalisador para cada 80 ml desse produto aqui. Se eu pegar 8 partes de 100 ml, eu vou ter 800. Se eu jogar mais uma parte de 100 ml, eu vou jogar quanto? 100 ml é a latinha inteira e 800 é a lata inteira. Mas seguindo o raciocínio que eu fiz aqui, a gente pode fazer o seguinte. Nós vamos pegar 100 ml, que é o total desse, dividir por 800, que é o total desse, e nós vamos ter 0,125. Isso aqui dá 12,5%. Vezes 100, vamos lá, vezes 100, 12,5%. Beleza. Vamos fazer a conta lá de antes. 80 ml mais 12,5%. 90, bem certinho. 800 ml, vamos supor que eu vou usar a lata inteira. 800 ml mais 12,5%. 900, 800 mais 100, 900. Vamos para o verniz agora. No verniz já diz o seguinte: aplica 5 partes de verniz para uma parte de endurecedor. Então vamos lá com toda a calma do mundo. Se eu trabalhar com partes de 10 ml vezes 5, eu vou ter 50 ml. Mais uma parte de endurecedor, eu vou ter mais 10, 60 ml. Se eu trabalhar com partes de 100, eu vou ter 5 partes de 100 vezes 5 mais 100 ml, que vai dar 600. E o 750 dá quanto? Quantas partes dá 750? Eu pego o 750 e divido por 5, eu vou encontrar 5 partes de 150 ml. Sempre funciona. Se a gente seguir a mesma lógica, eu pego 150, divido por 750 e eu vou ter aqui 20%, olha só, vezes 100, 20%. Beleza, vamos zerar. Lembra do primeiro que era 50? Mais 20% tem que dar 60. Tá certinho. E 100 mais 20%, 120. Então quer dizer que eu vou usar 100 ml de verniz e 20 ml de endurecedor. E a lata inteira? 750 mais 20% disso. Deu 900. Ou seja,
750 mais 150 do endurecedor, 900. O que fecha a teoria que eu falei para vocês. Então vamos resumir? Você pega o teu catalisador ou o teu endurecedor e divide pelo total. Então tem aqui 100 dividido por 800. Se você não sabe fazer a conta de cabeça aqui, você faz vezes 100, tá tudo certo. 12,5%. Aí você anota esse número aí, guarda esse número. Beleza. Daí você vai pegar a tua pistola, vai pegar um copo, vai pegar algum lugar para colocar o produto, vai definir mais ou menos quanto você vai usar. Então vamos chutar que você vai usar 150 ml disso aqui. Quanto vai de catalisador? Mais 12,5%. Ó, errei. Zero. 150 ml mais 12,5%. Então você vai encher o teu copinho até 150 ml com isso daqui e vai completar até 168,75 desse aqui. Todo mundo vai botar 170, a gente sabe disso, né? Desse aqui. Então essa é a dica. Agora eu vou catalisar isso daqui, não vou nem mostrar para vocês e vamos aplicar. Eu passei mais ou menos 2 demão, dando uma atenção especial para a parte da frente, que é a que eu quero que fique mais bonita, e também só na parte da frente, porque eu não estou a fim de perder muito mais tempo com esse projeto. Eu passei uma lixinha fina, uma lixa 600, só para deixar ele mais agradável, deixar ele um pouco mais liso, e agora sim, depois do tempo de cura do catalisador e de limpar bem, tirar todo o pozinho dele, vamos com a tinta. Bom, como vocês viram aí nos time-lapses, está aqui, né? Foi passado primer, primeiro o wash primer, depois foi passado o primer PU e depois uma tinta preta comum. Agora já está de noite, né? Eu tô com uma luz ligada aqui. É claro que tem umas falhas, tem um escorridinho, teve lugar que eu tive que dar uma repintura porque acabou faltando, por exemplo assim, ó, aqui dá pra ver que tá bem liso, aqui já tá um pouquinho áspero, né? Mas não tem problema, vai atender exatamente as minhas necessidades. Aqui agora ela tá de ponta cabeça e a gente fez o seguinte, a gente colou esse carpê aqui, um pedaço de carpê na parte de baixo. E como que eu colei isso aqui? Com a própria tinta, né? Eu peguei um pouco de tinta, fui passando com o pincel e a gente foi colando aqui. A parte do meio não precisa porque ela é rebaixada, né? Ela não fica reto. E o resto aqui, isso aqui é simplesmente para se arrastar ela não arranhar o piso e também se tiver algum desnível no piso não vai interferir. Eu tinha comentado lá no começo que eu ia passar verniz, eu não vou precisar passar verniz porque essa tinta já ficou muito satisfatória e muito brilhosa e o motivo número 2 é que em cima desse tipo de tinta eu não posso passar verniz PU. Vivendo, se fudendo, se adaptando e aprendendo, esse é o básico. Se eu passar verniz PU em cima dessa tinta, mesmo 2 ou 3 dias depois, ela ainda está evaporando e ela vai criar um monte de bolha, então vai detonar a minha pintura inteira. Já ficou muito bom, eu passei várias demão, principalmente no fundo, principalmente na parte que vai no chão, para evitar que pegue umidade. E agora sim, chegamos ao final desse episódio, esse foi o vídeo número 3 de montando a bendita mesa pro aquário. Consegui finalizar a pintura, o metal agora está protegido, tá vindo só chuva aqui, agora tá chovendo praticamente todo dia, a umidade e o calor estão insuportáveis. E no próximo episódio a gente vai ter o corte das madeiras, ao redor vai ser os madeirites, das prateleiras e também passando um verniz
para deixar a parte dos madeirites mais escura. E se tudo der certo e nenhum problema acontecer no meio do caminho, a gente vai ter a montagem básica já dessa mesa. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Não esquece de curtir, de se inscrever, de compartilhar com um amigo. Deixa aqui nos comentários tudo que você viu que eu fiz de errado. Dicas também são muito importantes. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima e tchau!